Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos à nossa aula sobre sistemas de coordenadas ortogonais x, y, z para vibrações no corpo humano. Essa aula faz parte do curso Avaliação e Controle de Vibrações e Radiações Não Ionizantes. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Bom, vamos iniciar aqui falando sobre o sistema de coordenadas ortogonais x, y, z. Então, utilizado para medir a vibração de acordo com a posição anatômica normal do corpo humano. Então, o sistema de coordenadas ortogonais é a base para medir vibrações ocupacionais no corpo humano. Esse sistema de coordenada ortogonal, ele é usado para determinar a direção e a intensidade das vibrações que o corpo de uma pessoa, de um trabalhador, pode estar recebendo durante as suas atividades. As vibrações, elas podem ser medidas em três eixos principais. Então, nós temos o eixo X, no sentido das costas para o peito, o eixo Y, a direção lateral, do lado direito para o esquerdo, e o eixo Z, a direção vertical dos pés para a cabeça. Então, para lembrar da direção e do sentido dos eixos, existe uma regrinha que a gente chama da regrinha da mão direita. Então, você faz esse gesto aqui com a mão, né? E cada dedo aqui representa um eixo. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, o eixo X é do sentido das costas para o peito, né? O dedo aqui indicador. Nós temos o eixo Y no sentido lateral, né? Então, no sentido lateral da direita para a esquerda. E nós temos o eixo Z, que é o eixo da direção vertical dos pés para a cabeça. Por exemplo, quando você vai aplicar isso aqui, quando um operador de empilhadeira ele está sentado ali no assento da máquina, operando a empilhadeira, as vibrações que são transmitidas para esse trabalhador são da base do assento, né, até o trabalhador, até o corpo dele, pelas nádegas. Então, essas vibrações que são transmitidas do assento percorrem principalmente o eixo Z, né? É o eixo vertical dos pés para a cabeça, nesse sentido vertical. E, consequentemente, vão afetar a coluna e o sistema musculoesquelético do trabalhador. Então, medindo as vibrações. As medições devem ser feitas nas três direções de forma simultânea, utilizando acelerômetros triaxiais, que é o equipamento, né, utilizado para avaliar as vibrações, que captam as vibrações em cada um dos eixos, no X, no Y e no Z. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas medições e principalmente aqui sobre o ponto de origem. Então, o ponto de origem do sistema de coordenadas é onde a vibração entra no corpo humano. Normalmente é na área de contato, na maior área de contato entre o trabalhador e a máquina ou a ferramenta que ele está utilizando. Para as vibrações de corpo inteiro, o ponto de origem pode ser o assento, se o trabalhador estiver atuando ali sentado numa empilhadeira, por exemplo, ou nos pés, caso ele esteja em pé, por exemplo, né, sobre um moinho, né, um mezanino. Então ele recebe as vibrações nessa direção vertical através dos pés, que é a maior região de contato com a máquina, com o equipamento. Enquanto as vibrações de mãos e braços, né, tem ali como ponto de origem as mãos. Então, esses são os pontos de origem dos sistemas de coordenadas, tá? É importante que o trabalhador sempre esteja, quando ele estiver atuando com uma máquina e equipamento gerando vibração, numa posição normal, numa posição anatômica, né, normal, para que essas medições sejam feitas da melhor forma, sejam precisas. Isso significa que a posição do trabalhador, seja em pé ou sentado, deve refletir exatamente o que ele faz durante suas atividades normais. Então é importante entender
os sistemas de coordenadas, a direção dos eixos e a posição que o trabalhador realiza a atividade. Se a gente mede de forma incorreta, com o trabalhador na posição incorreta, a gente pode estar subestimando o impacto da vibração no corpo, especialmente se tiver uma vibração ali com possibilidade, né, devido ao seu resultado, com possibilidade de ter lesões. Né? O operador de empilhadeira é um bom exemplo, eu vou usar de novo. Então, quando o operador de empilhadeira está sentado por longos períodos, às vezes tem um operador que fica ali 8 horas, uma jornada completa, trabalhando sentado. Ele está exposto prioritariamente por vibrações transmitidas do assento, do eixo Z, como nós já vimos. Né? Então, a posição sentada, a forma que ele fica ali posicionado no assento, é importante no momento de fazer a avaliação. Então, ele não pode estar inclinado para trás, né? Ele não pode estar inclinado para frente, sentado, né, torto ali no assento. Então, a posição do trabalhador é importante. E, obviamente, ele não recebe a vibração só do eixo Z, ele recebe de outros eixos também. Né? Mas o eixo predominante, nesse caso, é o da direção vertical. Eu comentei aqui com vocês sobre o acelerômetro triaxial, o acelerômetro, medidor de vibração. Esse equipamento, a gente vai falar mais sobre ele, tá? Em outra aula, mas só introduzindo aqui. Então, esse equipamento, o acelerômetro, ele é capaz de captar a vibração nos 3 eixos, no X, no Y, no Z. Né? O operador de empilhadeira, quando ele está sentado, ele recebe a maior parte ali da vibração. O equipamento, né, ele mede a vibração e nós vamos entender que o eixo Z é o predominante, mas ele também recebe vibração nos outros eixos. Por exemplo, ele está com as costas apoiadas no assento. Né? Então, ele também recebe vibração, né, pela direção das costas para o peito. Mas o equipamento ele vai avaliar nos 3 eixos simultaneamente. Isso dá uma visão de abrangência de como as vibrações estão sendo transmitidas para o corpo do trabalhador. Tá? Então é bem importante, né, a gente entender isso. Tá? Bom, nós finalizamos aqui a nossa aula sobre sistemas de coordenadas ortogonais. Espero que vocês tenham gostado da aula e caso tenham ficado com alguma dúvida, eu fico à disposição. Obrigado e até a próxima aula.